E quando você compra alguma coisa de um vendedor, seja na rua ou na praia, quem que é o responsável? E se você passa mal, e aí? Gente, o doutor Paulo Henrique, advogado, o doutor Paulo Henrique, já está aqui no estúdio para nos ajudar com essas perguntas. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Olá. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Então, a primeira é essa. Está lá na beira da praia, ou na rua, feriadão, comprou alguma coisa de algum ambulante, passou mal, e aí? Bom, a primeira coisa que tem que ser levada em conta é se esse vendedor, se esse ambulante, ele é clandestino ou regularizado. No caso do município de Curitiba, porque quem regula isso é a legislação de cada cidade, a legislação municipal. Em Curitiba, só são emitidas licenças para vendedores ambulantes que ficam num determinado ponto, num determinado endereço. Então é fácil localizar essa pessoa, no caso de um alimento estragado ou coisa assim, né? Ele é o responsável. Bom, aí tem que analisar o caso concreto. Quando é um alimento industrializado, ele só está revendendo, se ele for responsável pela má conservação, ele é o responsável pelas consequências. Se o alimento em si tem algum defeito de fabricação, um biscoito, alguma coisa assim, aí a responsabilidade pode ser do fabricante. Diferente do vendedor clandestino, que esse está andando pela rua e vendendo, aí não tem nem como identificar essa pessoa, aí ocorre o risco da clandestinidade mesmo, de você comprar coisas de um clandestino. Quem tem autorização para vender tem uma carteirinha, um crachá, como que é? Isso. Em Curitiba existe uma lei, a Lei 6.407 de 83, e um decreto, o Decreto 990 de 2004, que regula o comércio ambulante na cidade. E estabelece que o artigo 13 do Decreto 990 diz que todo vendedor ambulante ele tem que expor a sua licença com seu nome, número da licença, prazo de validade, a licença vale por 1 ano. E esse é o documento que tem que estar à vista do cliente. Muito bem. Vamos às perguntas dos telespectadores. Eu vou liberar já o WhatsApp na tela, por gentileza. Muito bem, cadê o WhatsApp lá? Não? Vamos liberar? Liberado, agora está liberado. 98792-2356, para você que quer fazer perguntas ao nosso advogado, o doutor Paulo Henrique. Muito bem, está chegando as perguntas. Enquanto as perguntas estão chegando, eu estava pensando aqui, né? Porque eu sempre comprei de ambulante. Né? O sonho, por exemplo, né? É o carro do sonho que está passando, né? Claro. E aí você não vai perguntar para o cara assim, ó, cadê o... Normalmente, o comércio ambulante itinerante na cidade, há uma probabilidade, uma tendência dele ser clandestino. Porque, de acordo com a legislação municipal, o ambulante ele tem que indicar o lugar onde ele vai trabalhar. Olha isso. E ainda, é interessante saber os requisitos, isso pouca gente sabe, eu vou ler aqui, vale a pena, é rapidinho. Então vamos lá, vamos lá. Ó, ele tem que ter, primeiro, se for vender alimentos, ele tem que ter um curso, apresentar um diploma no certificado de um curso de manipulação de alimentos. Ele precisa ter a ciência do proprietário e do comerciante no local, do local onde ele vai trabalhar. Ele precisa ter uma ciência por escrito dos titulares quando vai vender produtos perto de colégios, hospitais, igrejas e delegacias. E também manter 200 metros de distância de terminais de transportes, ter idade mínima de 18 anos, e também pedir autorização, quando próximo a estabelecimentos como lanchonetes, panificadoras, também autorização dessas pessoas. Então não é tão simples obter uma licença dessas. Olha isso tudo. Nunca vi nada disso. Eu não vi ainda. Só depois disso ele consegue uma licença que vale por 1 ano e que ele tem de renovar. Isso é quando ele vai indicar, inclusive o formulário, ele tem que dizer o local onde ele vai ficar. Olha isso, gente. Tá? Normalmente o vendedor itinerante que sai andando pela cidade, a probabilidade é possível que ele seja um vendedor clandestino. Um clandestino. Tem pergunta do telespectador? Vamos lá, primeira pergunta. Gostaria de saber de quem é a responsabilidade quando compramos algo de ambulante. Bom, se esse ambulante está sendo identificado, se ele for regular, a responsabilidade, por exemplo, um produto estragado, a responsabilidade é dele. Você tem que voltar lá e ele tem a identificação. Agora você pega, por exemplo, na praia, né? Tá na praia lá tranquilo, isso. Aí para um carro lá para vender geladinho, né? O chup-chup lá, o geladinho, né? E aí,
E aí lascou daí. Porque aí você comprou geladinho, passou mal de diarreia. Normalmente na praia, os municípios mais organizados colocam um colete, uma identificação com o número do ambulante. Então, se você conseguir identificar, eu comprei um sorvete que estava estragado do ambulante, ele estava com uma camisa, normalmente eles até põem um uniforme, número 75. Olha isso. Basta ir na prefeitura e saber quem é. Agora, se não tem identificação nenhuma, a probabilidade é que ele seja clandestino, aí são os riscos de você comprar coisa de um clandestino. E aquela famosa, a Kombi da frutas e verdura, né? Certo. Porque isso é muito comum em Curitiba. Eu nunca vi nada numa Kombi dessa. Ela se submete também a esse tipo de regulamento. Bom, ela tem que ter um lugar que ela pare, que ela identifique e que também exponha a sua licença. E quem fiscaliza isso é a prefeitura. Tá. De acordo com a legislação, o artigo 7º da Lei 6.407 de 83 obriga a vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Bom, aí daí tem um problema administrativo, às vezes não tem fiscais suficientes, etc. Mas ela de vez em quando dá batidas, faz essas inspeções. E o vendedor que não estiver cumprindo com as normas sanitárias, ele pode sofrer de multa até a cassação da sua licença. Mas, por exemplo, a pessoa ela quer vender alguma coisa na rua. O que ela precisa ter? Ela tem que ter um curso? Como que é? Se ela for vender produtos alimentícios, Sim. Ela precisa ter uma licença junto à prefeitura. É como um alvará, assim. Exatamente. O alvará normalmente é para ponto fixo. Isso. Tá? No caso do vendedor ambulante, é a licença, alguns municípios usam a autorização, são coisas parecidas, né? Então, ela tem que juntar um rol de documentos, certo? E há um limite de emissão dessas licenças e ela vale por 1 ano. O município de Curitiba não adota, como muitas cidades litorâneas, uma licença provisória por 30 ou 60 dias para funcionar somente na temporada, coisas assim, ou no carnaval, ou num evento. Não, Curitiba tem aproximadamente 1.500 comerciantes ambulantes regulares. Fora os clandestinos. Os clandestinos que não tem como a gente saber. Você está dentro do carro, o sujeito passa ali vendendo água, vendendo sanduíche, alguma coisa assim, você compra, vai embora, vai fazer mal 3 horas depois, ou no dia seguinte, não tem como identificar a pessoa, é a consequência da clandestinidade, não há o que se fazer. E ninguém fiscaliza isso, né? Do ponto de vista de quem está cometendo um crime, né? Porque você para o carro, hoje em dia é assim, você parou o carro no semáforo, o cara bate ali no teu vidro já... Vai comprar, e tem uns que você não comprar e fica lá no semáforo, a polícia vê, não faz nada. Isso é uma situação irregular, é uma situação de clandestinidade. Aí existe a fiscalização municipal da Secretaria Municipal de Urbanismo, né? Se eu não me engano, é essa secretaria, né? Que não dá conta de fiscalizar. Não dá conta, Não dá. né? Às vezes, Secretaria do Abastecimento, depende, né? Às vezes nós vemos andando na rua esses fiscais, eles podem até apreender as mercadorias, etc. Mas o número de fiscais é insuficiente. É insuficiente, né? Na região que eu moro, você vai passando e todo semáforo tem um ambulante. Até porque o povo está desempregado, ninguém tem dinheiro. Aliás, não é que ninguém tem dinheiro, né, gente? Político tem dinheiro nesse país, mas fora político ninguém tem dinheiro. Então o negócio pegou, a coisa complicou. E na verdade hoje... O tanto de vendedor ambulante que tem, porque eu nunca vi nenhum com esse crachá aí. Eles são... número, nunca vi. Veja, parou no semáforo, não vi. A probabilidade de um vendedor vendendo coisas no semáforo, andando, a probabilidade é que ele seja clandestino. A prefeitura, ela regulamenta aquele que tenha aqueles carrinhos no ponto fixo, em algumas praças, né, em alguns lugares, e tem o local e o horário determinado. Então, na verdade, a prefeitura perdeu o controle desde sempre. Porque há muito tempo é desse jeito. Em todo lugar que você chega tem alguém vendendo alguma coisa. Isso, às vezes você passa pela rua, tem uma pessoa ali na esquina com um isopor vendendo coxinha. E aí? E refrigerante. A probabilidade naquele local, se ela não tiver identificada, coisa assim, é que seja uma pessoa clandestina. Nesse caso, fica impossível apurar a responsabilidade. Complicado. Complicado. Fica extremamente difícil. Pena que o tempo vai embora. O programa passa e passa depressa.
mas o doutor Paulo, ele vai voltar no programa, prometo para vocês, todo mundo gostou, né? Todo mundo, né? Então, calma, ele volta no programa para tirar muitas dúvidas ainda. Doutor Paulo Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde a você e aos ouvintes. Foi demais, eu gostei muito.